Mas semana passada a gente compartilhou que a igreja é o lugar dos convertidos, né? A igreja é o lugar de quem realmente compreendeu a conversão, né? A igreja não é um lugar social, né? A igreja, ela é uma comunidade, mas comunidade fala de ter algo em comum, e o comum é que nós fomos convertidos ao Cristo, né? Mas eu vou regravar, essa é a primeira mensagem que eu perdi, vou regravar essa. E hoje, gente, nós vamos compartilhar sobre um assunto que é a membresia bíblica, amém? A gente vai compartilhar sobre esse assunto que é tão importante, né? Mano, eu acho que hoje vou fazer mais perto aqui, se quiser de repente ficar off aí também, pra você relaxar. Eu sei que seu dedo não aguenta muito tempo, eu sei que você já reclamou comigo. E eu vou chegar mais perto aqui um pouquinho dos irmãos. Mas tá tranquilo. E eu quero trazer um bate-papo para nós sobre entendimento da membresia bíblica, né? E quando a gente fala sobre membresia, a gente usou, e aí eu quero assim, até para a gente começar, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre a igreja, certo? E a gente falou sobre igreja como família da fé, edifício do Espírito, falamos sobre a igreja como o corpo de Cristo e a noiva do Cordeiro, certo? E o que a gente está fazendo? É muito importante, uma palavrinha, né, que a gente usa, que é a palavra intencionalidade. Então, quando a gente está ministrando essas mensagens aqui, compartilhando isso, a gente está sendo intencional, porque nós estamos na fase onde a gente está plantando a igreja local aqui. Então, é muito importante a gente ter ciência do que a gente quer como igreja, o que a gente quer viver, o que a gente está se propondo, né? Por quê? Porque senão a gente se torna uma comunidade que é uma coxa de retalhos, uma igreja que não sabe para onde está indo, não definiu o que se propõe a viver, né? E quando a gente usa a expressão membresia, a gente falou sobre 4, né? A gente falou sobre edifício, família, noiva e corpo. Quando a gente usa a palavra membresia, qual dos 4 a gente está enfatizando mais, então? Nós estamos enfatizando, membresia está falando de corpo, tudo bem? Então, falar de membresia, hoje em especial, a gente acaba dando um shift, né, em algo que é falar da igreja como o corpo de Cristo, certo? E aí eu quero abrir ali, na verdade já está até no esboço, né, que eu coloquei, em Atos 2, que fala sobre algo assim bem especial para a gente, né? Atos 2 diz que, e eles, né, que eram os primeiros discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Quem tiver aí PDF editável e quiser, vocês querem um arquivo em Word também, gente? Ajuda? Alguém faz questão agora ou não? Então, depois eu envio, porque às vezes tem gente que gosta de editar na hora, enfim. Mas quando a gente fala sobre igreja, não há igreja sem essas 4 coisas, gente. Essas eram as 4 marcas da igreja primitiva. Era a doutrina dos apóstolos, então o ensino bíblico firme, claro, preciso, cuidadoso, zeloso, profundo. O ensino bíblico não pode ser superficial. O ensino bíblico ele precisa apontar para confrontar a nossa natureza e apontar para a nova natureza em Cristo, né? Fala de comunhão fala de koinonia, de repartir vida. Partir do pão fala de quem tem graça de ter uma condição abundante, reparte com aquele que é menos favorecido. Eles comem juntos, trazem o que tem para comerem juntos. E por fim, nas orações, eu oro por mim, oro pela minha família, mas eu lembro de orar pelos meus irmãos. Isso é igreja. Amém, gente? Inclusive, é uma prática, não sei se vocês lembram de uma listinha de orações que eu coloquei, uma sugestão que eu coloquei lá no nosso grupo algum tempo atrás, que é importante quando a gente for orar, se a gente compreende que faz parte da igreja do Cristo, a gente vai lembrar de orar por alguém. Vocês ouviram isso ou não, gente? Se a gente tem a compreensão de que faz parte da igreja de Cristo,
Eu amo meus irmãos e por isso eu lembro deles. E quando a gente lembra, a gente ora. Eu não preciso fazer força para orar pela minha esposa, gente. Porque por eu a amar, eu lembro e simplesmente oro por ela. Então, quando eu amo meu irmão, eu não preciso fazer força para orar por ele. Eu lembro e por isso oro. E essa é uma prática que ela tem sido muitas vezes deixada, né? A gente ora só por nós, por avivamento, por despertamento, por derramar. Senhor, faz de novo, e o irmão que está ali do seu lado, você não ora por ele. Não faz a gente pensar ou não? Então vamos lá. E aí a continuidade do texto. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Gente, quando a gente lê esse pedacinho que eu pus em negrito, esse grifo foi meu aí, tudo bem? O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a gente usa a palavra acrescentar, dá a ideia de algo que não fazia parte e agora está sendo incluído. Alguém que estava fora e agora está sendo colocado para dentro. Esse texto aqui, ele é um dos textos que nós utilizamos para falar sobre pessoas que não faziam parte dos cristãos primitivos, não conheciam o Evangelho, não se reuniam como igreja, e à medida que eles eram convertidos, eles eram acrescentados. Ou seja, passavam a se tornar membros, e não estou falando de uma localidade com estatuto e normas. Eles se tornam membros do corpo de Cristo. Então, a membresia bíblica, nós não estamos falando de membresia em igreja local. Nós estamos falando sobre membresia no corpo de Cristo. Mas quem compreende a membresia no corpo de Cristo, isso se desdobra por assumir um compromisso para com uma igreja local. Fez sentido essa lógica aí, irmãos? Amém? Então, se eu compreendo que eu faço parte do corpo de Cristo, o corpo invisível, o corpo místico de Jesus, então eu me comprometo com a materialização desse corpo aqui na terra, lembrando as palavras de Mark Dever, pastor americano, falando sobre a igreja, o evangelho visível. Quando a gente compreende a verdadeira membresia no corpo de Cristo, isso se desdobra por um compromisso com a igreja local. Porque é o meio material que nós temos de mostrar para o mundo o que Tomé precisou colocar a mão no corpo marcado de Jesus para enxergar, que era o Cristo ressurreto. Então o mundo precisa tocar o corpo de Jesus materializado aqui na terra para crer na ressurreição do Cristo. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Amém? Aí vamos lá. Diante disso, eu vou até inverter um pedacinho, eu vou ler a estatística que está na página 2, o primeiro parágrafo, que foi uma pesquisa realizada em 1988. Tem gente aqui que estava, os mais novos aí eram bem menorzinhos, né, Felipe? 98, você estava... Não, 98, moço. 98. Mas 88 eu já brincava de Lego, mano. Tá tudo bem. Mas olha que especial. George Barna realizou uma pesquisa de opinião em 1988, onde somente 43% dos adultos que se declaram cristãos são plenamente comprometidos com a fé cristã. Essa foi uma pesquisa realizada no sul dos Estados Unidos. Gente, isso é um dado alarmante para a época. Eu não tenho condições hoje de afirmar, eu não tive acesso a nenhuma pesquisa, embora eu tenha procurado, sobre como seria o cenário hoje. Mas pensando lá em tantos anos atrás, 98 eu estava com 17, então são 25 anos atrás aí, né? Acho que é isso. E aí, a gente pensar que 43% dos adultos que se declaravam cristãos, eles
se comprometiam com a fé de verdade, se comprometiam com a materialização da sua crença. E isso mostra para a gente o quão desafiador é para muitos de nós, porque às vezes a gente fala para muitos deles, né? Não, gente, é para muitos de nós expressar com vida a doutrina bíblica. E aí, voltando um pouquinho ali no esboço, eu quero trazer algumas reflexões para a gente. Todas as estatísticas parecem indicar que nossa época é uma época de fobia de compromisso. A fobia de compromisso é o medo de que, ao prometer que faremos algo, nós perderemos a nossa liberdade ou autonomia. Isso daí, gente, vocês creem que de fato a gente enfrenta de verdade aí ou não, gente? Então hoje, por exemplo, qual é o maior desafio que a gente tem, né? Quando a gente empenha a palavra, por uma questão de integridade, a gente vai lutar para fazer o quê? Para cumprir. Só que se a gente não quer ter o trabalho de cumprir com o que a gente empenhou, a gente começa a fazer o quê, gente? A gente começa a se esquivar, a gente começa a se afastar, a gente começa a se distanciar. E é o que o Mark Dever, no livro dele, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele fala sobre fobia de compromisso. Então, por conta dessa fobia de compromisso, a gente pega o princípio bíblico de Atos 2, que o Senhor lhes acrescentava, ou seja, eles eram ligados. E a gente, por essa fobia de compromisso, a gente muitas vezes fica como se fosse numa multidão no entorno, só para a gente não ter que ser acrescentado e ter que assumir responsabilidades. Para a gente não ser acrescentado e ter que se comprometer em dar energia, em dar tempo. Gente, qual é o maior recurso que a gente hoje tem falta, escassez? Não é dinheiro, gente. O maior recurso que a gente hoje dá falta e a gente chora por ele, qual é? É tempo, e é caro, né, irmã? O tempo nos é caro. Então a gente calcula o tempo que a gente dá para as coisas, que a gente dedica para as coisas. E a fobia de compromisso vai fazer a gente roubar tempo do pertencer ao corpo invisível de Cristo, ao corpo místico de Jesus. Lembrando, gente, que pelo que vocês já me conhecem há algum tempo, vocês já conhecem a nossa visão doutrinária há algum tempo. Nós estamos falando sobre obrigatoriedade de participar das programações, é disso que nós estamos falando ou não? Não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de uma entrega uns aos outros, que isso é ser igreja. Isso nos é caro, porque isso demanda o que, gente? Demanda tempo. E aí, olha só, para essa fobia, eu elenquei aqui, essa anotação aqui, ela não foi do Mark Dever em especial, essa anotação aqui foi do Felipe, tudo bem? Eu coloquei dois desdobramentos para essa fobia de compromisso. A primeira são motivos externos. São coisas que a gente não tem controle, tá, gente? Coisa que é externa, é coisa que a gente não tem como resolver. Eu coloquei aqui 2 ou 3 coisinhas. De repente vocês podem até me ajudar a acrescentar mais algumas. Motivos externos, eu coloquei que a gente não quer fazer compromisso às vezes, porque a gente encontra igrejas doutrinariamente confusas. E a gente tem dificuldade de querer fazer parte de um lugar que você não tem clareza. A gente tem poder e controle sobre isso ou não, gente? Não tem. Por isso que eu chamei isso de fator o quê? Externo. Então esse é o motivo que pode fazer a gente não se comprometer? Tudo bem, pode. Segunda coisa que eu coloquei ali, líderes excêntricos e abusivos. A gente tem visto muito isso nos últimos tempos. Eu gosto muito de uma citação do apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, que ele fala aos pastores. Ele fala assim, que vocês pastoreiem o rebanho de Deus. Então, primeiro, eu não tenho rebanho, não tem ninguém aqui que é minha ovelha. Vocês são ovelhas de quem, gente? Do Cristo, que é o supremo pastor e bispo das almas. Eu apenas coopero com o pastoreio do Cristo na vida de vocês. Amém ou não, gente? E aí ele diz, não como dominadores, mas como quem ama o rebanho. Tudo bem? Então a gente lida com essa dificuldade. Então isso faz a gente se afastar. Faz ou não faz, gente?
Então, mas são fatores o que aqui? Externos, tudo bem? Alguém chamaria atenção para algum outro fator externo aí, gente? Que outro fator externo vocês acham que dificulta a gente? No congregar, no fazer parte? A igreja não tem consciência de ser igreja, de cooperar, Sim. Vocês ouviram a Mariana, gente? Repete aí, Mari. a igreja, ela não ter a consciência de que ela precisa servir uns aos outros, né? Ser corpo mesmo, ser membro que coopera com a justa parte, né? Então isso também dificulta a gente servir com tudo, né? Que devemos. Muito bom. Essa dificuldade do irmão não compreender que ele faz parte, né? Tem que... Não sei se Sim, filho. Sim. Muito bom. A gente pode... Desculpa, pode falar, Renan. Pode falar. Deixa da BO que a gente já resolve agora também, não tem problema não. Muito bom. Sim. Uma igreja que não dialoga com quem não professa a fé cristã. A gente só faz, às vezes, um ato de generosidade se for um outro crente. Se for uma pessoa que não conhece o Senhor e só vai reconhecer o Cristo, porque a gente está fazendo algo e a gente perde a oportunidade. Isso são fatores externos. E aí, pode falar, Dani. A corrupção em relação a dinheiro. Sim. Acho que é uma coisa também que tem impedido muito. Sim. A falta de transparência, né? E tal. O Luciano Subirá recentemente fez a gente pegou um recorte, né? Que ele joga às vezes lá nos recortes de mensagens, né? Que ele fala algo muito legal. Por exemplo, a gente às vezes não confia, né? Na figura às vezes de um pastor, de um líder e tal. Aí ele fala um negócio muito legal. Ele fala assim: pastor não tem que ter percentual de arrecadação, pastor tem que ter salário. Por que ele fala isso? Porque o irmão sabe que o pastor, assim como ele, tem um salário. Mas não é uma coisa que o pastor está lutando para lotar a igreja, porque ele está esperando o percentual. Entendeu? Então, muito boa. É um ruído externo, né? Que às vezes dificulta a gente. E ainda assim, conseguem criar textos para respaldar. Tem que respaldar. Então, Sim. aí há uma confusão do que realmente, isso aqui é bíblico, não é? Sim. Muito bom. E aí temos os motivos internos. Esses a gente tem maior poder de mudar. Tudo bem, gente? Quais são os motivos internos? Que a gente tem fobia, né? Nós estamos focando aqui primeiramente na fobia de compromisso. Tudo bem? Motivos internos. Gente, muita gente não congrega firmemente, não mergulha no congregar, porque tem traumas pessoais. Tudo bem? Esses traumas perpassam por trauma familiar e perpassam por traumas eclesiásticos também. Felipe, me explica um pouquinho isso daí. Então, gente, olha só. Às vezes tem uma pessoa que ela nunca teve uma boa relação na família. Nunca viveu isso. E aí a gente chega e começa a pregar que a igreja é a família da fé. Para mim, que consigo ter um lar em paz, é uma coisa. Mas e para essa pessoa? O que provoca nela quando ela ouve que a igreja é a família da fé? Entende isso ou não, gente? É um impedimento. Que Deus é pai e a pessoa teve um pai abusador, violento, né? Ou não teve pai, certo? Então isso é um trauma familiar que pode provocar uma dificuldade no ato de congregar, de fazer de membresia cristã, tudo bem? Existem outros traumas eclesiásticos, ou seja, gente que foi abusada em uma certa estação de sua vida, enquanto um líder, um músico, um pregador, alguém que trabalhou numa igreja cristã e foi abusado ali, extorquido, né? Às vezes na sua força, no seu tempo, e aí quando ela sai, ela diz assim: eu nunca mais vou deixar fazer isso comigo. E aí esse nunca mais priva a pessoa de compreender que ela foi chamada para fazer parte do corpo místico de Jesus.
Estou conseguindo me expressar com clareza, irmãos? Agora, esses traumas, eles podem ser vencidos, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação de vidas. Esses traumas podem ser rompidos, podem ser superados por meio do poder do amor do Cristo, do amor dos irmãos. Amém? Uma outra coisa que a gente colocou aqui é a dificuldade de lidar com as diferenças, gente. Igreja, eu gostei muito de uma conversa que eu e o Rafa Guzzo tivemos algum tempo atrás, que igreja, a gente não pode esperar uma estrutura cartesiana, onde todo mundo é padronizadinho, assim, todo mundo é igual. A igreja é muito mais parecida com um mosaico, onde cada um é de um jeito, e não necessariamente vai ter simetria. E, gente, falar de simetria ganhou meu coração, gente. Falar de cartesiano ganhou minha vida, porque eu sou todo sistemático, tudo bem? Sou todo metódico. Agora, a igreja não é lugar para a gente querer implantar a nossa mentalidade. É o lugar para a gente submeter ao cabeça que é Cristo. E o Cristo lida conosco em nossa diversidade com amor. Então a gente às vezes tem que ter cuidado de não ter fobia, porque tem muita gente diferente da gente. Glória a Deus pelas diferenças. Que a gente vai aprender coisas que a gente não enxergava. Amém ou não, gente? Isso eu estou falando para mim também, tá, gente? Estou falando apenas para os irmãos, né? Para mim também. E impaciência e intolerância com os mais fracos. E aí tem um outro aspecto que é um desafio aqui, mas a gente precisa compreender. A palavra nos ensina que nós devemos nos submeter uns aos outros, né, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. E que o Senhor estabelece no seu governo, né, na soberania do Senhor, o Senhor estabelece pastores e líderes para a igreja cristã, certo? E muitas vezes existem pessoas, e eu confesso assim que é um ponto sensível, eu não gosto muito de entrar nesse assunto, mas eu também não posso me privar de ensinar aquilo que é bíblico só por causa das minhas questões pessoais também, tudo bem? Pessoas que foram fortemente, digamos assim, afetadas por lideranças, às vezes têm dificuldade também de falar sobre, e eu não posso deixar de falar sobre, porque é bíblico, certo? Então, o Rafael, uma vez, e eu estávamos dialogando sobre isso, tinha outros irmãos juntos, não lembro quem eram, e a gente falando sobre as gerações, né, falando sobre liderança. Eu estou com 42 anos, tem alguns irmãos aqui que estão na mesma faixa etária que eu, alguns mais velhos, enfim. Talvez a minha geração, para os mais velhos, nós vivemos períodos onde era muito comum pastores assumirem uma voz de autoritarismo. Sim ou não, irmãos? Onde era o anjo da igreja, falou, bateu, rebentou, não quer nem saber e está resolvido. Tudo bem? Aí a minha geração veio para começar a criar rupturas com esse modelo, muitas vezes, autoritário de lidar. E aí nós produzimos uma geração agora que está entre 25 e 30 anos que tem dificuldade de reconhecer a autoridade de pastores e líderes. Faz sentido isso ou não, gente? Gente, faz sentido ou não? Onde deve haver uma liderança bíblica e saudável, certo? E não é porque o outro fez errado que nós vamos agora abolir algo que no corpo de Cristo foi estabelecido. E o corpo de Cristo foi estabelecido também com irmãos mais experimentados, cuidando de irmãos menos experimentados. E o pastoreio é título, a liderança é título ou é ofício, irmãos? Consegui me expressar bem na pergunta? Pastoreio, liderança é título ou é ofício? É ofício. Por isso que vocês percebem que eu não tenho o menor problema de ser chamado de Filipão, Felipe, pelo meu nome. Exatamente por quê? Porque eu sou o Felipe. E a gente precisa compreender isso de forma saudável. Amém, irmãos? Então a membresia bíblica, muitas vezes, já tem pessoas que têm fobia porque ele tem o receio de ter que submeter o coração dele a um conselho de alguém mais experimentado. E essas são tensões internas que devem e podem ser vencidas. Amém, meus irmãos? Compreendem isso com clareza? Alguém quer levantar algum pormenor, assim, alguma percepção? Pode falar, filho. Nesse caso, assim, quando alguém chega pra gente e fala, Deus me mostrou e tal, e aquilo não aconteceu nada daquilo que Deus mostrou. Isso também gera um impedimento que a pessoa permaneça na igreja. Sim. Caso,
E aí isso fez com que ela fala o seguinte, que Deus mentiu para ela, é o que ela fala. Ela está desviada, e é essa concepção que ela tem da igreja. Então, nesse caso, entra em externo ou interno? Eu acho que as duas, né? Externo porque ela não pôde controlar o que ela ouviu, né? Então entra o fator externo. Mas o interno, ela canalizou os olhos dela para a fala daquele irmão. O irmão se equivocou. Mas ela tem o desafio agora de recolocar os olhos em Jesus. Entendeu? Situações como essa a gente tem conhecimento, né, irmãos? É triste isso. Por isso que essa história do Assim diz o Senhor, como eu recomendo aquele livro de John Bevere. Vocês já ouviram falar desse livro, né? Assim diz o Senhor, é uma pergunta, o título do livro, de John Bevere. Ele fala sobre a importância da gente tem que filtrar muito isso. Profecia para casamento, profecia para emprego, profecia para cidade. Gente, eu tenho as minhas restrições, ressalvas de julgar cuidadosamente isso. A gente não... Enfim. Amém até aqui, gente? Então vamos lá. O que é uma igreja? Para a gente avançar um pouquinho. Na Nova Inglaterra puritana, o prédio da igreja era chamado de casa de reuniões. Eu confesso para os irmãos que eu gostei dessa expressão, tá? Vocês viram até eu usando esses dias, né? Então nós vamos à igreja, né? Na verdade nós estamos indo para nossa casa de reuniões, né? Porque a igreja é o ajuntamento daqueles que foram santos, que foram salvos pelo Senhor. Amém? Então nós estamos indo para um lugar onde a igreja se reúne. De acordo com o Novo Testamento, a igreja é primariamente um corpo onde as pessoas confessam e dão evidência de que foram salvos apenas pela graça de Deus e tão somente para a sua glória e por meio da sua fé em Cristo. Agora, olha essa expressão aqui abaixo, irmãos. Amar a Deus e uns aos outros. Isso é uma palavra para nós. É o primeiro mandamento e o segundo que é semelhante ao primeiro, né? Amar a Deus e uns aos outros. Precisamos desenvolver uma liga por meio da qual a presença do Espírito Santo está entre nós. Amém? Então, quando a gente considera isso, a maioria das igrejas, a maioria das referências falam da igreja como um corpo de pessoas local. Então, nós aqui somos uma parte da igreja, sim ou não, gente? Somos, é um corpo local, ativo. O que fala de ativo? Fala de gente que se move, de gente que não está parada, deitada eternamente em berço esplêndido. Tudo bem, gente? Ativo. Afetuoso. Quando fala de afetuoso, fala de alguém que demonstra os afetos. Irmãos, presta atenção no que eu quero dizer aqui, isso é sério. A gente vive num mundo malicioso. Amém ou não? Pelo amor de Deus, né? Como a gente vive num mundo malicioso. Mas se a igreja ela é santa, eu não vou me privar de dar um ósculo santo numa irmã em Cristo. Porque eu não estou a vendo como uma mulher qualquer. Eu estou a vendo como uma irmã em Cristo. E eu tenho uma irmã caçula, eu tenho uma irmã mais nova, eu jamais olharia a minha irmã mais nova com outros olhos. Então, se eu enxergo a minha irmã em Cristo como uma irmã, por conta de termos o mesmo pai, eu consigo mostrar a essa irmã afeto, sem de alguma forma olhá-la de forma inconveniente, de forma imprópria. Consigo me expressar bem, irmãos? É claro que tem irmãos que vão ter alguma luta e estão sendo tentados, e aí Deus vai tratando, irmão, vai ou não vai? Deus vai constrangendo o irmão, porque ele vai ver um outro irmão em Cristo que abraça a irmã com pureza, e ele se constrange ao ver aquilo, se envergonha, o Espírito Santo vem e constrange, produz regeneração. Que às vezes a gente, porque tem um constrangimento, a gente esquece que o Espírito Santo está operando no meio do constrangimento, produzindo uma dor segundo o coração de Deus que leva ao arrependimento. Amém, gente? Isso é importante para nós. A igreja ela tem que ter afeto. E afeto fala de quê, gente? Afeto fala de você poder dar um abraço, você poder expressar uma gentileza, poder tratar com
assim, expressando ternura. É óbvio que nós vamos sempre agir, né, no campo da prudência. Então, geralmente, quando tem alguma irmã que eu, enquanto parte assim, hoje eu sou o único membro do nosso presbitério, né, mas enquanto nesse momento eu mando uma mensagem para uma irmã, vocês podem perceber, minha irmãzona, né, o jeito que eu tenho de mandar uma mensagem, exatamente para quê? Para expressar afeto associado a cuidado e associado a respeito. Amém ou não, queridos? Exatamente por quê? Porque nós compreendemos que o corpo de Cristo precisa ter afeto. Ele precisa ter essa compreensão. Amém? E aí nós temos ali uma palavra que eu coloquei em negrito, nesse último parágrafo, que a igreja, gente, ela é uma comunidade pactual. Pactual vem de qual expressão-chave aí? Pactual vem de quê, gente? Pacto. E aí vamos lá. O que é um pacto, gente? O que é um pacto? O que mais? E aí, o que é um pacto? O que vocês têm aí? Gente, olha só. A gente tem dificuldade de usar a palavra pacto. Porque a gente usa a palavra pacto, já lembra de quê? Pacto com o diabo e não sei o quê, e tarará. Lembra ou não lembra? Mas quando a gente fala de pacto, nós estamos lembrando de algo que envolveu sangue. Tudo bem? O termo pacto, historicamente, fala de uma aliança eterna estabelecida por meio do sangue. E nós temos um pacto de sangue realizado, mas o sangue que entrou não foi o nosso. Qual foi o sangue que entrou na conversa? O sangue de Cristo. Amém, irmãos? Então a igreja, ela é uma comunidade pactual. E se ela é pactual, nós precisamos compreender que não é sobre frequentar, então. É sobre ser parte dela. Ouviram isso, irmãos? Vocês ouviram isso ou não? Amém? Então vamos lá. Por que unir-se a uma igreja? Unir-se a uma igreja não salvará, como as suas boas obras, a sua educação, sua cultura, suas amizades, suas contribuições financeiras, seu batismo, não salvarão. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Amém ou não? Amém? Agora, quando nos tornamos membros de uma igreja, estamos dando as mãos uns aos outros para conhecermos e sermos conhecidos uns pelos outros. Então, fazer parte de uma igreja, gente, é a maior forma de você mostrar quem você é, em todas as suas imperfeições. Qual o problema? E a fobia de compromisso vem aqui, por exemplo. Porque como a gente não quer mostrar as nossas áreas de debilidades, a gente se esconde um pouquinho, aí a gente não mergulha na vida de comunidade, na vida da igreja. Porque a gente tem debilidades. Consigo me expressar bem? E aí o texto que eu coloquei logo abaixo, João 1,7, 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, eu fiz até uma escrita assim, eu falei, geralmente quando eu não quero errar na exposição, eu escrevo. Porque quando você se empolga muito, você pode falar alguma coisa meio abobalhada, né? É ou não é verdade? E aqui eu escrevi com todo cuidado do mundo. Andar na luz produz comunhão, pois ninguém é capaz de caminhar lado a lado quando se há falta de transparência. Devemos nos desnudar diante de irmãos piedosos, olha só, nos desnudar diante de irmãos. Primeiro, irmãos, que fazem parte de verdade do quê? Da família. Então a gente não conta as misérias da gente para quem não professa a fé em Cristo e só vai... Por exemplo, chega um casal e fala assim, rapaz, eu estou tendo problema no casamento, estou pensando em divorciar. Você se desnudou, tudo bem ou não? Se contou para a amiga fofoqueira do trabalho, qual vai ser o próximo conselho? Chuta o pau da barraca e arruma outro. Tudo bem ou não? Então, o desnudar é o quê? Irmão, ok? Que é convertido, que professa a fé em Cristo. Tudo bem? Continua aqui. Que tem temor a Deus e que nos amam.
Então esse ato de andar na luz, ó, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos o que, gente? Comunhão uns com os outros. Então eu não tenho como desfrutar de comunhão com alguém que não se mostra de fato como é. Gente, eu vou repetir isso. Não dá para a gente querer viver comunhão profunda e genuína com quem não se propõe a se desnudar de verdade no relacionamento familiar. A gente vai conseguir amar essa pessoa? Sim ou não? A gente consegue amar essa pessoa ou não? Consegue amar. Mas a gente consegue ter comunhão com ela? É muito difícil, porque você não conhece a pessoa. Então, quem quer ter comunhão de verdade, tem que aprender a se desnudar. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu uso a expressão desnudar? É não usar o que, gente? É não usar máscara. Tudo bem? Quando a gente até vai pregar, olha como isso é especial. Quando a gente vai pregar, por isso que vocês veem de vez em quando, e isso eu lembro que eu aprendi com o pastor João Aparecido, foi meu pastor por 15 anos. Assim, você vai pregar, nunca fale vocês, sempre fale também das suas misérias, que você também é imperfeito. Aí eu consigo ter comunhão com os irmãos, consigo ou não consigo? Vocês conhecem as nossas imperfeições também. Então, se eu não ando na luz, na verdade, na transparência, eu não consigo ter comunhão genuína com muitas pessoas. Talvez com quase ninguém. Amém, gente? Outra razão pelo qual você deve unir-se a uma igreja é cooperar na edificação ou no crescimento de outros crentes. Unir-se a uma igreja o ajudará a combater o individualismo errôneo e a compreender a natureza corporativa do cristianismo. Gente, essa expressão corporativa, nós não estamos pegando do mercado e business e trazendo para o evangelho. Na verdade, foi o evangelho que emprestou essa expressão para o mundo corporativo. Porque a expressão corporativo fala de quê? Corpo. Então, falando do corpo místico de Jesus. Agora, temos que ter um cuidado que a gente pode fazer parte de uma corporação sem ser parte do corpo. Sim ou não? Olha como isso é desafiador. Uma igreja pode ser uma corporação, porque todo mundo está se ajudando, né? Ou se auto-sabotando, né? Na verdade, se drenando, sugando uns aos outros e não estarem vivendo plenamente a saúde do corpo de Cristo. Amém, gente? E eu coloquei uma expressão ali abaixo, acautele-se. Talvez tenhamos participado da vida da igreja por anos, suportando organizações, fazendo amizades baseadas em atividades, apreciando alguns hinos, queixando-nos uns dos outros, sem jamais conhecermos a Cristo. A gente está falando de gente que passou 5, 10, 15, 20 anos fazendo parte de uma estrutura eclesiástica chamada de igreja, mas nunca compreendeu verdadeiramente o que é fazer parte do corpo de Cristo. O maior exemplo que eu tenho disso, irmãos, e por favor, que nós não entremos que a gente não caia nesse erro. Uma pessoa deixa de reunir conosco, e a pessoa deixa de reunir conosco e a gente corta a relação com essa pessoa. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não tem espaço mais para isso, para quem quer viver o evangelho. Não dá mais para a gente falar sobre isso. O reino de Deus é muito maior do que os nossos mundinhos. E quando a gente pensa que tem gente que perdeu o lugar à mesa porque não trabalha mais com aquelas pessoas, quando quem tem o lugar à mesa são todos os filhos que o pai chamou para si. Gente, um lugar à mesa é um lugar à mesa preparado pelo pai. Então eu não posso tirar um irmão da mesa só porque ele não trabalha mais comigo no mesmo lugarzinho. Consigo me expressar com clareza ou não, gente? Não sei se vocês entendem, mas eu prefiro, ao invés de reclamar do que acontece em alguns lugares, que a gente já viu, eu prefiro falar do que a gente está se propondo a viver.
Amém ou não, gente? Eu não quero trabalhar expondo a nudez de ninguém. Eu quero apenas trabalhar mostrando aquilo que a gente está se propondo a viver. Ah, mas tal lugar... Gente, tudo bem, cada um caminha na luz que tem. Essa é a luz que o Senhor tem nos dado. Se alguém dentre nós disser que não, a gente não vai mais ficar aqui, a gente vai chorar, vai ficar triste, vai sentir falta do dia a dia, mas é um irmão, continua sentado à mesa, continua filho de Deus que vai servir a Cristo, amando a Jesus em outro lugar e está tudo bem. Amém, gente? Nós não podemos fazer da nossa igreja local o mundinho da gente. Amém? Então vamos lá. Eu vou pular um pouquinho, um pedacinho aí, e vou ali para frente, que uma parte em negrito que diz assim: você não se une a uma igreja porque você é perfeito e trará somente benefícios à igreja. Quando você se torna membro de uma igreja, você traz também problemas para ela. Sim ou não, gente? É ou não é verdade? Uma expressão que eu gosto de usar muito, que vocês já conhecem, né? Que cada igreja tem as suas esquisitices. E não se enganem, a gente tem as nossas. É ou não é verdade? Cada um tem o seu toquezinho familiar, tem mais sistemático uma coisa ou outra. Ou seja, quando a gente se reúne, a gente também traz as nossas imperfeições. Amém? Mas a gente também oferece o depósito de Cristo que foi colocado sobre nós para aperfeiçoar alguém. Efésios capítulo 4, gente, fala sobre o serviço dos santos, que é a justa cooperação de cada parte. E tem uma coisa, irmãos, queria muito que vocês dessem atenção a algo aqui. Eu nunca vou esquecer um dia, e vocês sabem o quanto que eu sou metódico, assim, sistemático e tal, e Daniel... E Daniel, gente, ele era muito acelerado quando era menorzinho, de subir nos lugares, derrubar as coisas e tal e tal. E eu lembro que eu pegava Daniel às vezes com uma certa brutalidade, sabe? Pegava Daniel e pum, você não vai sair daqui, pá, e tal. Irmãos, eu tenho vergonha de dizer isso, mas esse sou eu, tudo bem? Falei sobre desnudar, né? Então vou dar o exemplo. E eu fiz isso. E às vezes a gente não entende, né? O que Deus vai fazer. Tinha uma irmãzinha mais velha que congregava com a gente lá na igreja Assembleia de Deus Betel. E ela presenciou isso. Irmãos, não era uma irmã que exercia nenhum ofício, assim, sabe, tal. Mas ela me deu uma dura quando presenciou aquilo. Ela me deu um brigueiro, assim, com elegância, com classe, mas foi um brigueiro. Irmãos, foi a justa cooperação de cada parte naquele momento para trabalhar o meu coração e o meu caráter. E às vezes a gente acha que Deus vai usar só no púlpito. Por isso que o estar ajuntados não é só para ouvir uma mensagem. O estar reunidos e ajuntados é para ver o Cristo ressurreto uns nos outros. E às vezes nesses detalhes simples. Faz sentido ou não, gente? Não é especial a gente pensar nisso? Especial, Monique? Exato. E aí, Mariana, assim, olha que conflito que é para nós. Geralmente, o que define a membresia de alguém é se a mensagem é boa. Se a mensagem é boa, a gente fica na igreja. Quando a mensagem é dos 4 pilares, doutrina dos apóstolos. É um pilar. Mas tem comunhão, partir do pão e orações. Tudo isso daqui compõe uma realidade de igreja. Então eu não posso ouvir só a mensagem e achar que tá bom para eu ficar. E por isso que a gente vê muito trânsito de gente em igreja. Porque gosta da mensagem, mas aí vai reunir com o povo é rixoso, o povo é egoísta, aí não dá liga, aí a pessoa não aguenta ficar, porque mensagem boa no púlpito não segura ninguém ali. O que garante a gente permanecer juntos é a gente desenvolver o senso de pertencimento. E o pertencimento fala desses 4 pilares. Por isso que às vezes a gente, recebeu, hoje a gente vai receber, né, 2 casais aqui.
E a gente não ficou grilado aqui, preocupado em só oferecer boa mensagem. A gente ficou grilado aqui para construir o que, gente? Uma relação. Porque é isso que permanece. Porque um dia, gente, tem dia que eu prego de forma mais clara, mais certinho, consigo desenvolver e tal, mas tem dia, gente, que eu não tô legal. Tem dia que a mensagem não vai ser boa. E aí o dia que a mensagem não for boa, eu vou ficar com a consciência pesada que alguém vai deixar a gente. Mas a igreja é só o púlpito, gente? Ou a igreja é mais que isso? Consigo me expressar ou não, gente? Fala, Aline. Muito bom. Aline, olha o próximo trecho, muito alinhadinho com o que você falou. Não, achei ótimo. Mas olha só mas é isso que o Espírito produz na gente. É ou não é, gente? É o Espírito produzindo. Eu inclusive pus em negrito algo aqui, ó. Que às vezes a gente fala sobre, não, você tem que ter. E ó, eu quero fazer aqui uma declaração, irmãos. Que por favor entendam isso como uma palavra mesmo pastoral, assim, pro coração de vocês. Eu sei que tem assim uma tendência do momento, tudo bem? De dizer, por que eu disse que é uma tendência do momento? Porque eu fui criado no Evangelho e eu nunca tinha ouvido isso. Então eu sei que é esse momento que nós estamos ouvindo. E que talvez a próxima geração nem vá tocar nesse assunto mais. Que diz assim, se você quer ter uma vida de oração, você tem que ter horário fixo, lugar fixo, não sei o que, tudo fixo. Tudo bem ou não? Fala isso para a dona de casa. Fala isso para uma pessoa que trabalha em home office. Fala. Uma pessoa que quer ter vida de oração, gente, ela escolhe orar. E por isso encontra um lugar e um momento para orar. Tudo bem ou não, gente? Senão a gente cria a religiosidade para ter devoção. Quando a devoção é que produz uma escolha para viver a verdadeira religião em Cristo. Tudo bem? E religião fala de religare, né? Estar aliançado com Cristo. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes a gente é grilado com a duração e a regularidade do nosso tempo devocional em cada manhã, não negocia isso, tudo bem? Só que a maneira como a gente lida com os outros, a maneira como você trata os outros que não tem nada em comum com você, é isso que define se a gente está vivendo a igreja de verdade ou não. Porque deve incutir em nós um interesse comprometido com o outro. Se não produz em nós um interesse comprometido com o outro, tem algo que está equivocado. Amém ou não, gente? Isso é sério. E aí, olha só, eu coloquei algo um pouco à frente, mas vou aproveitar e vou me antecipar aqui. Nós não podemos querer, deixa eu até encontrar, que eu quero ler isso na íntegra. Gatão. Nessa lição fala assim, quem que derrubou o Titanic? Não foi uma pedrinha, foi um iceberg. Porque o que o navio viu ali foi só a pontinha, mas o que existia mesmo de verdade era o que estava por baixo, onde ninguém via. E é essa parte que ninguém vê que forma o nosso caráter. Essa parte minha que está todo mundo vendo, está bonitinha, que tinha o cabelo e tal, essa é a pontinha do iceberg. Mas o iceberg de verdade é aquilo que está lá dentro do meu coração que ninguém está vendo. E às vezes nem eu mesmo estou vendo. Só que se a gente for comparar, é para a gente se comparar com Cristo, porque a gente está buscando em dia a dia o caráter de Cristo. Né? O caráter de Cristo, ele é comparado a uma rocha. Quando você olha uma rocha, você consegue enxergar até o pico da rocha.
Uau, muito bom. Então, se a gente quiser mesmo se transformar no caráter de Cristo, a gente tem que sair da submersão, no lugar ali das águas profundas E escuras, e escolher ser como Cristo. a luz. Ter mudado totalmente. E quando Cristo foi para a cruz, a gente vê um Cristo que estava ali com uma fraldinha, né? Guardaram as partes íntimas de Jesus e colocaram na cruz. Mas na realidade, ele estava nu de Deus. Sim. As pessoas passavam naquele caminho, e viam ele totalmente nu. E nós queremos nos guardar. Muito bom. Quanto mais a gente se guarda, mais difícil fica a gente chegar no caráter que Cristo quer que a gente chegue. Muito bom. Muito bom. Gente, eu encontrei o parágrafo que eu quero ler. É o último parágrafo desse bloco aí, que diz assim, que eu escrevi aqui com todo cuidado do mundo, por isso que eu quero ler. Que olha só. Não devemos, mas o que eu coloquei dentro do parênteses aí? Nós podemos, né? A gente não deve, mas mas acaba fazendo, né? Nós não devemos, mas podemos nos beneficiar apenas daquilo que mais gostamos na igreja. Não devemos abraçar a comunhão e o partir do pão, mas rejeitar uma admoestação do Senhor. Consegui me expressar bem aí nesse texto ou não? Então falou de comunhão, de comer, de estar junto, de brincar, beleza. Mas eu não posso explorar isso e não aceitar o que, gente? Uma admoestação do Senhor. E isso revela a nossa dificuldade em abraçar a plenitude da família da fé. Diante disso, há um convite à maturidade. Gente, olha só o que eu quero expressar aqui. Eu me recordo que eu fui um menino bem difícil na adolescência, na juventude, assim, sabe? Eu dei trabalho pro meu pai, gente. Eu era um cara de enfrentar a autoridade do meu pai, você tá entendendo? Nos momentos de lazer de família, meu pai vinha, a gente brincava, se divertia, tal. Quando meu pai vinha para falar alguma coisa que eu não gostava, eu espinhava todo. Mas eu tinha 17 anos, 15 anos, tudo bem? Quando a maturidade vem, o que a gente passa a fazer? A gente recebe a orientação com temor, como uma expressão de amor. Então eu não posso escolher qual a parte da igreja que eu gosto mais. Eu preciso entender que há uma comunhão que alegra. Partir do pão alegra ou não, gente? Mas orações é compromisso, é responsabilidade, e koinonia, né? E estar na vida do outro é uma aliança, é pactual. Então eu não posso selecionar, não posso ser seletivo. Por isso que a igreja, gente, aí olha só, eu não sei quem teve formação religiosa, de repente, em meios mais focados na questão ministerial e tal, mas coisas que eu fui ensinado, tudo bem? Ah, Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem uma vocação para você, Deus tem um ministério para a sua vida, Deus vai te levar às nações. Eu já ouvi isso demais a conta. Ouvi profecia de que até 20 anos de idade eu teria ido para os Estados Unidos para pregar. Eu tenho 42 e nem nunca pus o pé fora do Brasil, gente. Tudo bem? E eu ouvi essas coisas. Aí sabe o que acontece? Aí você cria uma mentalidade que você quer proeminência ministerial. Você quer fazer parte de uma coisa grande? Faça parte da família de Deus. Você faz parte de algo muito grande. Faça parte do corpo de Cristo. Esteja em aliança com a igreja do Cristo. Isso faz sentido ou não, gente? E isso já muda a nossa percepção, por quê? Porque eu paro de enxergar a igreja como plataforma de lançamento e passo a enxergar a igreja como lugar para eu ser colocado na mesa e repartido entre os irmãos, como o Cristo, o nosso irmão mais velho, foi repartido à mesa para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aí eu paro de olhar o dom, o talento, o chamado com a expectativa de proeminência ministerial.
mas eu olho como oportunidade de cooperar para o Cristo ser formado em alguém. Aí muda tudo. Muda ou não muda, gente? E aí agora, assim, por conta do tempo, eu vou fazer algo, não é meu feitio, mas eu vou fazer. Eu vou ler o fim do esboço, tudo bem? E vou pausar a minha voz em alguns momentos mais importantes. Pode ser? Então eu coloquei aqui o que envolve ser membro de uma igreja. O ser membro de uma igreja envolve uma vida de arrependimento e fé. A igreja foi planejada para ser a comunidade daqueles que nasceram de novo. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Rejeitar batismo e ceia, olha só, hein, gente, você já me ouviu falar sobre isso, são os dois sacramentos mais significativos de quando nos ajuntamos. Rejeitar batismo e ceia, ou qualquer outro mandamento bíblico, significa rejeitar a membresia entre os discípulos de Cristo, entre aqueles que seguem os mandamentos dele. Algumas responsabilidades de membros. Gente, isso daqui, só para vocês saberem, vai fazer parte da nossa confissão de fé. Esse arquivo vai fazer parte da nossa confissão de fé. Então aqui eu estou falando para a membresia da família Betânia Igreja Cristã. Tudo bem? Vocês nunca vão me ouvir falando, vocês não podem faltar aos cultos. Tudo bem? Mas vocês vão me ouvir perguntando, por que você não veio? Entenderam a diferença ou não? Porque quando eu pergunto por que você não veio, eu estou indagando o valor que você está dando aos nossos ajuntamentos. Porque o ajuntamento não é só para ouvir uma mensagem. O ajuntamento é doutrina, partir do pão, comunhão e orações. Amém ou não, gente? Ok? Estar presente nos cultos públicos e nos encontros de casa em casa, nos lares, que estaremos em fase de implementação nos próximos meses. Tudo bem? Participar da ceia do Senhor nos lares e nos ajuntamentos públicos. Participar voluntariamente da vida simples da igreja, servindo ao Senhor e uns aos outros. Quem serve ao Senhor, desdobra isso servindo a quem? Aos irmãos. Acolhendo com submissão as orientações pastorais do presbitério. Orar e meditar nas Sagradas Escrituras com frequência e regularidade. Contribuir com generosidade e regularmente. Gente, vocês perceberam que a gente não fez período de dízimos e ofertas? Mas vocês viram o que tem espalhado aqui no local? Tem ali um totemzinho ali, outro ali atrás, outro aqui, outro na chegada, com o QR Code da igreja, para você fazer a sua contribuição. Porque nós não queremos trabalhar com constrangimento. Mas quando você se liga a uma igreja, você entende que você está se ligando, na verdade, é uma parte do corpo de Cristo. E você se propõe a contribuir generosamente para com aquele lugar. Não de forma abusiva e persuasiva, mas com entendimento e com generosidade. Entende a diferença ou não, gente? Eu ainda tenho falado sobre isso, que nós estamos plantando uma cultura. Mas eu quero que chegue o dia que eu não preciso mais lembrar os irmãos que têm ali as informações. Por quê? Quem for de fora vai ver, o que esse povo está levantando para lá no meio do louvor e apontando o celular lá. O povo está indo fazer a contribuição voluntariamente, sem constrangimento, conforme propôs em seu coração. Amém, gente? Se a igreja é um edifício, devemos ser os tijolos que o constituem. Se a igreja é um corpo, somos seus membros. Se a igreja é a família da fé, somos parte dessa família. Não devemos permitir que as pessoas permaneçam como membros por motivos sentimentais, considerando o ponto de vista bíblico. Esse tipo de membresia não é membresia verdadeira. Então, eu estou ali por causa do Felipe, eu estou ali por causa do Hélio, eu estou ali por causa do Felipe Salles. Não, gente, isso não é motivo bíblico para membresia. Amém, gente? O ser membro de uma igreja significa ser incorporado na igreja prática do corpo de Cristo,
significa viajar juntos como estrangeiros e peregrinos neste mundo, enquanto nos dirigimos ao nosso lar celestial. Finalmente, unir-se a uma igreja local é o reflexo exterior de um amor interior, amor a Cristo e ao seu povo. Então, por que é difícil vir aqui no domingo de manhã? É difícil porque a gente podia fazer milhares de outras coisas. Mas me é caro e como eu dou muito valor aos meus irmãos, eu faço questão de estar aqui. Olha como isso muda a nossa percepção, gente. Muda ou não muda? Não, mas é difícil. Eu sei, mas como eu amo esses irmãos, vale a pena estar lá com eles. Como eu amo a Cristo, vale a pena estar com eles. E como vemos com tanta frequência nessa vida, o maior amor raramente é apenas espontâneo. É algo planejado, ponderado e caracterizado por... Eu deixei essa palavrinha para colocar na última, assim, né? Caracterizado por compromisso. Gente, vou fechar aqui antes da gente fazer o que a gente está caminhando para a conclusão aqui. Vou fechar com uma expressão. Igreja não é mais uma coisa na vida da gente. Igreja, gente, é fazer parte do corpo de Cristo que está nos apontando para a eternidade. Por isso, membresia não é algo para ser feito com empolgação, não é algo para ser feito sem perguntar, sem saber, sem conhecer. Amém, gente? E é algo, né, que de forma graciosa e especial, a gente vai hoje oficialmente receber Hélio, Karina, Felipe e Bruna, né, na membresia aqui conosco. Eu tive conversas importantes com eles nessa semana, com os dois casais separadamente, onde a gente pôde falar que membresia é repartir vida. Amém ou não, gente? E de uma forma especial, eu perguntei para eles assim, vocês estão vindo para repartir vida mesmo, assim? É para se pôr na mesa, para se repartirem, para se doarem, para também receberem, porque às vezes a gente vem para... Não, eu estou aqui para servir. Mas e se a gente disser que não é para você servir um pouquinho? E se a gente disser que a gente quer te servir? Não porque a gente acha que você tem que aprender, não, você tem que conhecer a visão. Não, não, irmão. É que você foi tão extorquido e abusado talvez anteriormente que a gente queria que você ficasse nesse momento sendo amado, sendo cuidado. Consigo me expressar bem, irmãos? Amém? Então, diante disso,